Obrigado pela presença de todos. O objetivo desse curso é que haja uma transformação pessoal. Se isso não acontece, é porque a pessoa não entendeu absolutamente nada de mecânica quântica. Se vocês virem lá o começo do Quem Somos Nós e o final, que o Fred Alan Wolf aparece nas duas partes, o que ele diz no final? Se você não ficou perplexo, você não entendeu nada. Então, se você assiste o Quem Somos Nós e acha que aquilo é um documentário comum, não entendeu nada. Essa é uma classe especial. Tem uma pessoa só que não é usuário da ferramenta de ressonância, certo? Só você. É. Todos os demais são usuários. E alguns já de vários anos. 2, 3, 4 anos. Meses, um mês, até 4 anos e meio. Então, nós temos uma situação muito particular aqui. Se vocês se comportarem da mesma maneira que se comportam nas palestras, não chegaremos a coisa alguma. Eu falarei aqui durante 32 horas, né, até o final do ano. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Não vai haver modificação nenhuma. Ótimo, né? Ficou o quê? Um passatempo. Tem que ler um livro a cada 14 dias para poder acompanhar o que vai ser explicado aqui e para se obter o resultado que se quer. Um livro a cada 14 dias. Porque senão, eu vou repetir aqui o que já falei em 50 palestras. Nós vamos falar de função de onda de novo. A dupla fenda de novo. E bastante de dupla fenda. Mas nós já falamos 50 vezes disso, de dupla fenda. Durante 4 anos e meio. Então, se não houver participação, se não houver pergunta, se todo mundo se abstiver, porque o que os demais pensarão de mim, porque eu vou fazer a pergunta X, nós não vamos chegar a nada. Imagine que se fosse um público totalmente leigo, encheria de perguntas, que é o que acontece quando eu vou num lugar que ninguém conhece o assunto. Agora, se já estão fazendo, se já expandiu, será que não tem dúvidas sobre a ferramenta, sobre a ressonância, sobre mecânica quântica, sobre por que eu não consigo o meu carro, a casa, o apartamento, seja lá o que for? Porque é o objetivo primário das pessoas que vêm procurar esse trabalho, né? É tudo o segundo degrau, primeiro degrau, segundo degrau do lado de Maslow, raríssimas exceções o terceiro, e só. E isso não vem acontecendo, quer dizer, ainda não consegui a casa, o carro, o apartamento, etc. Se não conseguiu, depois de 6 meses, 1 ano, 4 anos de ferramenta, significa que tem algo muito errado no pensamento da pessoa, certo? Ela continua pensando no paradigma materialista vigente dessa sociedade. Ela continua como todo mundo aí fora. Qual o resultado que você está tendo? Você está tendo o resultado de todo mundo aí de fora? Isto é, só problemas, problemas e problemas, e nada de solução? Ou tem os resultados que eles falam no Quem Somos Nós? Esse é o X da questão. Doenças, dinheiro, relacionamento, todo tipo de problema. Isso teria que ser resolvido em, no máximo, 6 meses de ressonância. O resto seria crescimento espiritual. Mas se depois de 2, 3 anos isso continua engatinhando, significa o quê? Que não foi entendido o que significa a dupla fenda. Que tudo é onda. Que toda esta realidade não é matéria. Não existe matéria, não existe massa, só existe onda. Vocês vão esperar até novembro para fazer alguma pergunta? Uma afirmação, um segundinho só. Uma afirmação desta, de que não existe massa e só existe onda, seria suficiente para levantar os cabelos, levantar as orelhas
do planeta inteiro. Porque vocês estão olhando um monte de paredes, estão sentados numa cadeira. Eu estou falando que isso não existe. E faz a sua pergunta. A matéria, o fato de a gente sentir, ter essa certeza de que está tocando uma cadeira, está colocando uma parede, dirigindo um carro, é em função de todo o tempo a gente nasceu com isso, foi criado com isso, essa sedimentação dessa crença que faz isso tomar essa consciência. Exato. Isso é fruto da lavagem cerebral. Você cresce acreditando que o mundo é sólido, que é material, que o fundamento do universo é pura matéria. Você acredita nisso, o que acontece com o seu mundo? Passa a ser só de matéria. Exatamente aquilo que você acredita é a sua realidade. A mente cria a realidade da pessoa. E isso é a conclusão lá na frente, né? O que se espera é que vocês façam os exercícios, façam as pesquisas e cheguem a essa conclusão por si só. O que você pensa, você cria. E isso vem tudo de onde? Do experimento da dupla fenda. Quando o observador força um efeito retardado quando o elétron passa pela fenda uma ou duas. É esse o trabalho que vocês farão para a segunda aula. Depois que o elétron passou por uma das fendas, antes que ele seja detectado na franja, se nós mudarmos a abertura das fendas, o que acontece com ele? Ele volta e passa novamente por uma ou duas que estiverem abertas, porque a gente poderia estar com duas abertas e depois fechou. Se as duas estiverem abertas, ele passa como onda. Se uma estiver aberta, ele passa como partícula. Tá. Então, suponhamos que tinha duas abertas. Mas antes que ele chegasse no sensor, nós fechamos uma delas. E aí, o que mostra lá no fundo? O que mostra no fundo? Uma partícula. Ele chegou até o fundo como partícula. Mas ele já tinha passado pelas duas. E passar pelas duas significa que ele passou como onda. Tá, mas aí o que aconteceu? Nós fechamos, aí ele volta e passa de novo e como partícula. É isso que acontece no experimento retardado. Como? Como que isso é possível? Essa é a pergunta. Que tudo na mecânica quântica depende dessa experiência. Qual a ideia que vocês têm disso? Ele obedece ao observador. É o observador que colapsa a função de onda dele. Ele faz exatamente o que você espera que ele faça. Como é que ele sabe disso? Como é que o elétron sabe disso? Ou o fóton sabe disso? Pela observação que ele sofre. Mas como é que ele sabe? Como é que ele volta? Como é que ele sabe que ele tem que voltar? Por que ele não passa direto e vai em frente? Por que ele volta? Porque ele só existe como observador. Não. Não. O observador emite ondas eletromagnéticas. Sim, o ato de observar emite a onda. Mas nós estamos falando do elétron, não do observador. Não atinge o elétron, essa expressão, né? Ondas eletromagnéticas do observador, o pensamento do observador. Atinge o elétron? Atinge. Atinge. Mas ele volta por quê?
O observador disse que não voltasse. Isso, o observador quis. Tá. Mas não é só isso, não. Se entrar um leão aqui agora na sala, você quer que ele sente, certo? Você acha que ele senta? Depende. Depende do quê? Crença, que crença? Da sua forma de dar o pulso. Espera um pouquinho. O leão tem um negócio chamado livre-arbítrio. Vocês contaram para ele que a crença para ele sentar? Fala. Lucy. Isso, excelente. O elétron se comporta assim porque ele tem consciência. Ele tem consciência também que ele deve? Sim. Num nível inferior ao nosso. Ele não tem autoconsciência ainda. Mas ele já tem uma consciência incipiente. É por isso que ele volta. Porque ele sabe o que se espera dele. Ou, qual seria a explicação? Se não for isso. Por que ele voltaria? Não tem explicação sem essa. Não tem. Então, isso é aquilo que é jogado para debaixo do tapete, vira a página do livro e esquece-se que existe essa questão. Sabe-se que ele se comporta assim, então faz todos os cálculos, e com os cálculos se faz toda esta coisa eletrônica que existe no mundo. Internet sem fio, GPS, míssil, foguete, televisão, bomba atômica. Faz toda esta parafernália sabendo que ele se comporta de determinada forma. Mas por que ele se comporta daquela forma? Isso não é discutido. Isso é... Porque a implicação disso é... Então, ele tem consciência. Então, exatamente. Se você faz com que o elétron se comporte do jeito que quer, e já foi feito esse experimento até com 100 moléculas, que é um valor astronomicamente grande em relação a um fóton ou a um elétron, é um mundo macro, 100 moléculas. Qual a diferença de 100 moléculas para uma casa, um carro, ou seja lá o que for? É só a quantidade de moléculas. É um mundo tão macro quanto um prédio, quanto qualquer coisa. Então significa que nós colapsamos a função da onda o tempo inteiro. Está claro isso ou não? Está claro? Isso, está claro. Suponhamos que está claro. Tá. Por exemplo, assim, quando eu faço colapso de onda, por exemplo, de uma casa ou um carro, é a mesma coisa. Eu tá do mesmo jeito. Eu faço colapso de onda, tenho uma consciência. Tudo tem consciência, só existe uma única consciência. Agora, está claro isso? Vocês veem o experimento, ele passa de novo, o observador faz com que ele se comporte, não precisa nem fazer o experimento, só o fato de você pensar em fazer o experimento, ele já se comporta da maneira que você espera que ele se comporte. Se vocês olharem lá no meu livro, tem um experimento lá, citado no livro do Dr. Erwin Laszlo. Antes que se monte o equipamento para fazer a experiência, ele já se comportou da forma que se espera. Antes que se monte o equipamento.
Então ele sabe o que você está pensando. Só pode ser, não? Você nem fez nada ainda, pensou, a coisa já está acontecendo? Pois é. Então, está tudo claro, está tudo certo, mas quando é que isto vai ser incorporado na vida das pessoas? Essa é a questão. É simples. Bastava explicar isso, quanto? 10 minutos? 15 minutos? Está entendido? Mandou uma fenda, partícula. 2, onda. Nós é que escolhemos. Ele se comporta como partícula ou como onda. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Nós é que escolhemos. Então podemos tratar o mundo material ou o mundo das ondas da mesma maneira. É você que escolhe que mundo que você quer tratar. Mas, quando que isso passa a fazer parte da vida da pessoa? Por que que isso não passa a fazer parte da vida das pessoas? Por que que tem essa resistência tamanha a entender isto e aplicar? Por que que não põe em ação esta verdade? É um fato. Professor, eu falei assim, eu vivo no mundo material ainda, e isso prejudica um pouco. Ah, você vive no mundo material. Porque tudo é material, professor. Isso tem Você acabou de contradizer a primeira afirmação, agora há pouco. Não existe matéria, só existe onda. Você está falando que você vive no mundo material. Não, o porquê não aplica isso? Sim, sim. Porque você vive assim no mundo material, por isso, professor. Por isso que Mas no momento que você sabe, entendeu? Você já passa a gente. Esta é uma crença. Se nós temos o vácuo quântico, e de lá emerge ou o bóson de Higgs, ou a supercorda, e a diminuição da vibração, que é a primeira vez que algo toma com atitude de massa, é o bóson de Higgs. Porque diminuiu tanto a vibração que pode ser tratado como massa. Então, aí ele vai diminuindo a vibração, vai se organizando até virar os átomos e moléculas e tal. Significa o quê? Que ao último nível da realidade não existe massa alguma, que só existe uma onda. Então não existe mundo material. Enquanto se apegar nisto, a pessoa terá problemas. E aí, é claro, como é que vai aplicar toda o restante da mecânica quântica se continua acreditando e tratando conseguir um carro como matéria? Todos os problemas são materiais. E como materiais, eles estão distantes, estão separados, aí você não consegue controlar. Aí o elétron faz o que ele quer, e um conjunto deles, grande, faz o que quer, e você não tem controle nenhum. É por isso que o mundo das pessoas não tem nenhum controle. Elas estão totalmente subjugadas, submetidas, exploradas, etc, etc. Porque a visão de mundo está completamente errada. Não existe matéria, mas a pessoa acha que tem matéria. E se tem matéria, e se o mundo é material, como você falou, é fatal se chegar à seguinte conclusão: ela é ela e eu sou eu. E não existe nada entre eu e ela. Então,
Pode-se fazer o que se bem quiser com ela, que não afeta nada. Vai longe. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. É o materialismo científico que está vigente no mundo. E todas essas consequências são fruto dessa filosofia de vida. Ou os engenheiros que construíram lá as usinas no Japão. Qual é a filosofia deles? O que eles acreditam que é a realidade? É um mundo material, é lógico, não? Aí eles fazem aquilo lá. E depois que começa, não tem mais como parar. Sabiam? Depois que liga, não desliga mais. Não desliga mais. Só desliga a hora que os átomos pararem de se mexer, a hora que eles cansarem. O plutônio leva 24 mil anos para cansar metade da existência dele, a meia vida dele. Ele vai ficar se mexendo 24 mil anos, aí perdeu metade. Tem um reator que usa plutônio. Aonde ele cair na Terra, aquele lugarzinho lá tem que ficar isolado por 24 mil anos para gastar metade. E o urânio 238, que é o resto lá dos reatores? Qual é a meia-vida deles? 4 bilhões e meio de anos, a idade do planeta Terra. Então, como é que se constrói um negócio desse? Com a visão totalmente materialista. Nós vivemos no mundo material. Fala. Pessoas assim que têm um sucesso, vamos supor, um sucesso muito gays, eles acreditam no mundo material ou no mundo de ondas? Ou isso independente? Os dois tipos de pessoas podem ter sucesso. Eles acreditam no mundo material. Se a pessoa acreditar no mundo que tudo é uma onda, nada disso seria como é. Mudaria tudo. Ou não? Ou por que há essa resistência a enxergar que é uma onda? Não é por causa disso? É que vai mudar todo o status quo? É por causa disso. Porque seria... Sim, fala. O que tem valor hoje, se mudar, não vai ter valor. Seria isso? Se existe uma única onda no universo inteiro, em todos os multiversos, em toda a realidade, existe uma única onda. O vácuo quântico, de onde emerge tudo. Isto significa que tudo está interligado. Tudo é uma coisa só. Portanto, tudo que se fizer para ela, volta para quem fez. Inevitavelmente. E aí, como é que se pode montar um sistema, igual esse que tem aqui, econômico, social, político, religioso, educacional, saúde, desse jeito? Essa é a questão. E por isso que não se pode aceitar a mecânica quântica. Porque se tudo está unificado, a abordagem tem que ser completamente diferente. Você não pode ter esse sistema econômico, não pode ter essa saúde, não pode ter essa educação, não pode ter tudo. Tudo do jeito que está aí, está montado em cima do materialismo. Fala. Eu não entendi um pouco o senhor comentou das fendas. O quê? Eu não entendi o que ela representa quando o elétron passa por uma, ou então ele volta, ou então ele passa pelas duas. Quando você tem uma fenda só aberta, e você manda o elétron, ele mostra partícula. Não há interferência de ondas. Porque quando as ondas passam, a crista de cada onda interfere com a outra crista. Então gera uma interferência construtiva, que mostra aquele padrão de interferência quando as duas fendas estão abertas. Então, quando eu tenho duas abertas, tem uma interferência construtiva, que significa que passou como onda. Se tem uma só, ele não tem o padrão de interferência, portanto, é uma partícula. Eu não entendi só as fendas, o que são essas fendas? Dois buracos.
um pedaço de madeira, faz um retângulo aqui, corta outro retângulo e dispara o elétron, um por vez. 2 buraquinhos, num papel, numa cartolina. Dá para fazer em casa esse experimento. Se vocês pegarem esse apontador laser aí de palestra, dá para fazer o experimento com ele. Porque ali é um laser, né? O elétron está um atrás, os fótons estão um atrás do outro. Faz 2 buraquinhos lá numa cartolina, apaga a luz, faz 2 buraquinhos. 205 anos atrás foi feito isso. 205 anos atrás foi feito isso. 200 anos depois, tudo na mesma. Usa-se para fazer essa engenharia eletrônica toda. E só. O que é preciso entender é por que o elétron se comporta dessa forma. E só tem uma conclusão. Exatamente. Que tem uma consciência única e ele tem consciência. Ou qual é o poder que está fazendo ele voltar? Se não tiver consciência. O que faz ele voltar? Ele já tinha passado pela fenda. Estava em direção lá à parede. O que faz ele voltar? E ele já tinha passado como onda. Aí você fecha uma fenda, ele volta e o que vai mostrar é uma partícula. Como que pode ter uma coisa dessa? Como pode existir isso? Não dá para jogar debaixo do tapete essas coisas e continuar como se isso não existisse. Fala. Então, por exemplo, ele passou pelas coisas, aí a pessoa teve a intenção de fechar uma fenda, automaticamente capta isso pela vibração ou alguma coisa dela e volta com o partícula do pessoal. É isso? Ele passou. Isso tudo é feito por máquina hoje em dia, ok? É bilionésimo de segundo. Ele passou, você fecha, ele volta. Porque ele sabe que tinha 2 abertas e agora tem uma aberta. Então você teve a intenção de fechar Mesmo quando é uma máquina que está controlando o experimento. Lembra lá no Quem Somos Nós, a versão estendida, que tem lá o desenho animado do Dr. Quantum? Lembra que ele fala lá, mesmo quando é uma máquina que está observando, ele se comporta dessa maneira. Portanto, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe. Porque é tão rápido que não dá para o humano decidir isso. Lembra a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo? Essa é a velocidade que está andando. É uma máquina que decide, fecha, depois, sabe que passou, aí fecha. 1 ou 2, ou abre. Nós escolhemos como ele se comporta. É o observador que faz toda esta realidade se comportar de uma forma ou de outra. Em última instância, a própria pessoa que cria a realidade. Porque ela colapsa a função de onda o tempo inteiro de tudo. É ela que faz as escolhas. Não importa se é consciente ou se é inconsciente. De qualquer maneira, a pessoa está fazendo as escolhas. Essa é uma terminologia só para fins didáticos. A pessoa é um todo. Quando você olha uma pessoa, você está vendo o inconsciente dela. E o subconsciente, e o consciente. Não tem nada escondido, não. Está tudo todinho aberto. Fala. Qual que é a consciência que prevalece na hora de definir se ele vai ser partícula ou onda? Se são 2 consciências que vai definir isso. A consciência do átomo e a consciência do observador. A que tem mais consciência. A que tem mais consciência. Conhecimento é poder. Quem tem mais consciência colapsa a onda, faz a escolha mais que o outro. Ou, voltando no exemplo japonês, se a população japonesa tivesse consciência da realidade, de como funciona o mundo atômico, teria permitido
fazer o que foi feito? Então, quem tem a consciência de como funciona aquilo, os físicos, eles resolveram, fizeram e acabou. E está feito. E agora as consequências são distribuídas para todo mundo, inevitavelmente. Então é aquilo. Se você se omite de entender mecânica quântica, pode contar que a conta vai ser apresentada para você. E vai ser cara. Porque as consequências de não entender isto, vocês estão vendo. Está muito longe de acharem uma solução para o problema. Porque depois que ligou, como que desliga? Joga concreto em cima? Soterra de concreto? E lá embaixo? E as varetas? Como é que faz? Porque a radiação continua indo, né? Na medida que ele se mexe, ele vibra, ele emite onda. Professor, eles falam em desativar, então não pode ser desativado. Desativar é quando você tem uma usina que gastou todo o combustível, aí está tudo certo, aí tem um protocolo, e ainda sobra o que vai fazer com aqueles resíduos todos, joga lá no fundo do mar, nos barris, ou enfia lá numa mina de sal lá em qualquer lugar, esperando acontecer um desastre, né? Porque está lá, está criado. O que vai fazer com essas N mil toneladas de água contaminada? Agora, lá vão jogar tudo no mar, certo? Porque faz o que com a água? O que vai fazer com a água? Você tem que despejar a água sem parar para resfriar. E aí? Perdeu-se o controle, totalmente. Agora, é mais patético do que isso, porque tinha um sistema de diesel, de gerador diesel para manter a eletricidade da usina. Tem a energia elétrica que vem da rua, se faltar a luz, liga o gerador diesel. Se faltar o gerador, the end. Fim. Qualquer elevador tem 3 sistemas de segurança. Tanto é que é raríssimo cair um elevador. Tem 3 sistemas redundantes. Se um falha, tem um outro. Se esse falha, tem um outro. Um deles segura. Agora, você tem uma usina nuclear, que se falhar o gerador diesel, fim. Como que pode fazer uma coisa destas? Quem que projeta isto? Quem que aprova? Quem que constrói? Confiando que tem absoluta confiança, né? O gerador não vai falhar. Mas e se o gerador falhar? Acabou. E agora tem um probleminha desse na mão. Isso é o pensamento materialista. Percebeu? Isso é viver no mundo materialista. Por que não tinha outro sistema de segurança? Ia gastar dinheiro? Então diminui o lucro? Então quanto menos segurança, mais lucro? Tudo certo? E se entendessem todas as consequências disso e optassem por não construir a usina? Que essa é a questão. E aí? E aí? O que vocês acham? O fato de se saber fazer não quer dizer que se deve fazer. Conhecimento é poder. Você tem o conhecimento para fazer, mas você deve fazer tudo que você tem conhecimento? Não. Exatamente. Então, não se deveria usar esse tipo de energia, desta forma. E? Eles precisavam de energia. Isso, exatamente. Exatamente. Na França, eles dependem 75% da energia nuclear. 75% da energia elétrica francesa é produzida por energia nuclear. No Japão tem 55 usinas. O Japão depende de quanto? O Japão eu não sei quanto, mas tem 55. Deve estar perto disso aí também. Deve estar por aí. Petróleo não tem nada. Isso. E aí? Teria que tomar a decisão em virtude de o átomo ser desta forma, não se usará desta forma. Então, aí não tem energia?
não tem energia. Esta não tem. Então tem que desenvolver outras fontes de energia. Mas essa não tem. Essa não se usará. Bom, a pergunta está no ar, certo? No mundo inteiro agora. Agora a pergunta está no ar. O que se faz com essas usinas? Porque ficou patente que basta desligar uma tomada e gera isso aí? Que segurança que existe? Você desligou a tomadinha e puxou a tomadinha do gerador diesel. E aí é isso. Então não tem energia. Então ficamos às escuras. Isso levaria o quê? A se ter que pesquisar e ter que se adotar outras fontes de energia, outro tipo de energia, tirada diretamente do vácuo quântico. Mas se para tirar a energia do vácuo quântico, você tem que assumir publicamente que existe o vácuo quântico. E como é que você vai explicar para a população que existe o vácuo quântico? Que é um oceano infinito de energia potencial, do qual emerge tudo. Tudo emerge do vácuo quântico. E lá não é matéria, lá é onda. Portanto, tudo é onda. Portanto, tudo está interconectado. É uma coisa só, uma única onda. Essas são as consequências. É por isso que não se pode usar nada do que se convencionou chamar energia livre. É por causa disso. Porque tem que explicar. O povo vai querer saber. A notícia corre. O que é esse tal do vácuo quântico? Como que emerge a matéria? Porque não existe massa, não existe matéria, só existe onda. E aí vem a pergunta fatídica. O que é este vácuo quântico? Como tirar ele? E como que ele tem consciência? Porque se o elétron tem consciência, nós colapsamos a função dele. E nós somos formados de átomos. Ele sai do vácuo quântico, nós também. Debaixo de tudo, ou dentro de tudo, ou na base de tudo, está o vácuo quântico. É uma única consciência. Então, o que é a nossa consciência? Primeiro. E segundo, o que é essa consciência que é o vácuo quântico? Que é uma única consciência, que permeia toda a realidade. Este é o problema. Essa é a questão. E se isso for entendido, todos os problemas estão resolvidos. Se isso não for entendido, nenhum problema será resolvido, aparecerão cada vez mais. Faz a sua pergunta. Onda é energia que faz com que uma coisa seja um plástico, outra um vidro, outra madeira, outra cimento. A organização molecular. Só vem o bóson de Higgs, vamos supor que por esse caminho. O bóson, aí ele forma os quarks, a diminuição dele, ok? É só uma redução de frequência. O que diz que é uma coisa ou outra coisa é só a velocidade da frequência. Um próton, ele troca de estados 11 vezes, seguidamente. Ele troca de estado 11 vezes, volta a ser próton, aí ele troca de estado mais 11 vezes, volta a ser próton, aí ele troca de estado mais 11 vezes. Ele faz isso o tempo inteirinho. Ele deixa de ser próton por alguns instantes nano. Vira outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, volta a ser próton. Depois outra coisa, outra coisa, outra coisa, e assim por diante. Então, no frigir dos ovos, só existe... O que diferencia o universo inteiro? A velocidade. A velocidade. A coisa é a mesma. A energia é a mesma. Você não tem uma substância e tem outra substância. Você só tem uma coisa. Dependendo de como esta onda vibra,
ela se comporta como o bóson de Higgs, como os quarks. Aí você junta os quarks, aí ele se comporta como um próton, aí você junta muitos prótons, e assim, átomos, junta moléculas, junta, aí tem essa realidade toda. Aí você tem toda a parte da química, entendeu? Dependendo da quantidade de prótons, nêutrons e elétrons que você tem no átomo. Por que é instável o urânio 238, que está lá no reator? Porque ele foi forçado a ter mais elétrons do que ele teria, mais nêutrons do que teria, entendeu? O problema é esse. A centrífuga, ela força você forçar por dentro do núcleo mais do que já tinha, naturalmente. Então aquilo é altamente instável. Porque é muito difícil você tirar a energia, fazer aquilo se mexer, se você não fez alteração nenhuma na natureza. Aquilo não existe na natureza. Então você tem que pôr mais nêutron, aquilo fica instável, ele se mexe sem parar, ele aquece a água, o vapor move a turbina, faz a energia elétrica. Mas ele é instável porque ele não é natural. É como no metrô de São Paulo, no momento atual, algumas linhas. O máximo de humanos que você pode compactar é 6 ponto alguma coisa por metro quadrado. No metrô aparece, dependendo do horário, 5,8 humanos comprimidos no metro quadrado. É altamente instável, certo? Dá para durar uma viagem de uma estação na outra, ou 10, 15 minutos, mas se você mantiver isso por 1 hora, eu garanto que começa a morrer gente, tem um tumulto, vão quebrar o metrô todo e tal e coisa, entendeu? Porque é altamente instável você pôr 6 humanos num metro quadrado, por muito tempo. É isso que acontece lá no núcleo. Como se colocou mais nêutrons do que teria, ele fica instável, aí ele se mexe, aí gera o calor que gera a energia. Seria o mesmo efeito de desconfeccionar a bomba atômica que você falou? É a mesma coisa. Do átomo? Para fazer a bomba, precisa-se de um elemento instável, que fique fácil de você fazer uma explosão. A explosão tem que ser concêntrica, então é muito difícil fazer isso, é muito complicado, porque o explosivo tem que ser circular, ele tem que estar em volta da bolinha de plutônio, ele tem que explodir ao mesmo tempo, na mesma velocidade, aí ele comprime a bola de plutônio e alguns nêutrons saem do lugar, que batem em outros núcleos, que tiram outros nêutrons, e que tiram igual uma mesa de bilhar. Então é bolinha que bate em bolinha, 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 aí gera uma reação em cadeia e solta a força nuclear forte, que une o próton no nêutron. Liberta a força. Tá. Ok, nós temos o próton, o nêutron, mas que força é essa? E os quarks? Tem uma força. Você tem 3 quarks que fazem um próton. Tá, mas o que mantém esses 3 quarks juntos? Qual a cola que mantém isso aí? Para os 3 vibrarem juntos e se comportarem como próton. Eles têm que ficar grudadinhos, porque eles são pessoas diferentes. E eles estão colados, 3 quarks. Tanto é que tem 6 tipos de quarks, que eles conseguiram identificar já. E voltando, qual é a força? O que mantém lá os quarks juntos? Não. Tem força nuclear forte, fraca, eletromagnetismo e gravidade. Já aqui em cima, isso aí. É uma onda. É uma onda que mantém os 3 quarks juntos e eles se comportam como próton. Força é onda.
O que mantém uma molécula que cria uma molécula? Você tem um átomo e tem outro átomo. Aí você gruda os dois e faz uma molécula. Toda a química está baseada nisso. Você pegou o exterior desse átomo, a fronteira dele aqui, da última camada do elétron, deste, a última deste aqui, e junta os dois, numa reação química. Como que eles ficam grudados? Já se sabe, é que não é ensinado. A onda de probabilidade do elétron estar dentro da área do outro elétron, o outro átomo, é que mantém essa união. A probabilidade, o último elétron, o que eles chamam camada de valência, ele entra em contato com o último elétron do outro átomo, um com o 2. Tá, mas o que gruda os dois? É a onda de probabilidade, é pura mecânica quântica, não tem nada que gruda. É a onda de probabilidade dele estar no outro e o de outro estar nele, é que faz essa coesão. Pura e simplesmente. Então, se por um acaso desligassem a onda de probabilidade, toda a função de onda, você simplesmente se desfaria. Porque não tem nada colando, grudando os átomos do seu corpo para fazer as moléculas, as células, o rim, fígado, pulmão, etc. Nada. É uma onda de probabilidade que está fazendo isso. Então, como é que você pode falar que é sólido, que tem matéria? A única coisa que está mantendo a onda, lembra? É a onda do átomo, a onda da molécula, a onda da célula, a onda do fígado, a onda de todos os órgãos, vira o quê? Uma pessoa. Você está vendo uma pessoa aqui que é pura onda de probabilidade. Tanto é que se fizer o cálculo da função de onda dela, se espalha fora do corpo. É tudo meio nebuloso. Se espalha no espaço em volta a onda de probabilidade de uma pessoa. E não tem nada a ver com aura isso, hein? É outra coisa. É, o corpo físico da pessoa se projeta no espaço. A onda de probabilidade da somatória de todos os átomos do corpo dela. Portanto, o que existe de material, de concreto, na realidade? Nada. Nada. É percepção. Se você acha que está sentado na cadeira, é pura percepção. Porque você não consegue tocar na cadeira. Os campos, eles se repelem. É pura convenção mental isso aí. Fala. Então, nós só existimos porque existe uma função de probabilidade para que isso se mantenha. Continua. Ele continua. Se ele parasse por um nano qualquer, exatamente, sumiria, desintegra, some, no nada, isto é, volta para ele. Ele colapsa a criação, digamos assim, o tempo inteiro. Quer dizer, vamos falar de outro jeito, ele mantém todos os universos no ar, funcionando, porque ele o tempo todo deseja isto. É a intenção que colapsa a função de onda, certo? Então, é a intenção de manter que mantém. Então, é um organismo enorme, gigantesco, que se auto-mantém e se auto-divide. Nós, como co-criadores, estamos
Isso. Nós, como co-criadores, temos a mesma capacidade do Criador. Só que tem um problema. Não entende isto. Se não entende, não tem a mesma capacidade. É só uma questão de consciência. Só uma questão de consciência. Mais nada. Mais nada. Lembra, não existe duas coisas, só existe uma coisa só. A questão é que a consciência individualizada, ela ainda não consegue ter a consciência do todo. Na hora que ela tiver a mesma consciência, isto é, ela entrar em fase, exatamente, entrar em fase, a sua consciência entrar em fase com a do todo, na mesma amplitude de onda, frequência e tamanho da onda, comprimento de onda, significa que toda a informação do todo passa para a parte individualizada. Conhecimento é poder, essa parte individualizada passou a ter todo o poder, porque é a mesma coisa. Não existe duas ondas, só existe uma. A onda do oceano, você está lá na praia, vem, vai. Cada ondinha daquela está separada do oceano? Não, aquilo é um oceano só. E tem infinitas ondas. É a mesma coisa. É o mesmo oceano. Você não tem como separar a onda do oceano. Na hora que você fizer isso, vai lá com a mão, vai com uma latinha e pega. Vou pegar uma onda. Pegou a onda. Olha o que você tem na mão. Você tem não, você tem água. Você não tem mais nada. Você não tem onda nenhuma. Porque, entendeu? Mas isso não dá para fazer no caso da energia infinita, do vácuo quântico. Não dá para separar dele. Só existe uma única realidade. Então a questão toda é elevar a consciência para poder chegar na mesma consciência dele. Ok. Não deu 1 hora ainda. Tudo resolvido? A metafísica que era guardada a 7 chaves há milênios e milênios atrás, que só, né, os poderosos tinham acesso a essa informação, agora está aí disponível. Ok, tá. E o que faz com isso? É aí que está o problema. A gente tem atalhos para poder aumentar essa consciência, já que a gente não nasceu com essa porcaria da consciência. O atalho chama-se ressonância harmônica. Para quem tem conhecimento que isso existe. Você pega uma onda. O que são os atalhos? Essas ferramentas que depois a gente pode dispor para ir amadurecendo e aumentando essa consciência. Isso você falou, ressonância harmônica, ok? Mas são 2 palavras que resumem isso. Quais são os passos, por exemplo, que você mesmo teve para você ir ampliando e matando eureka por eureka? Se você não tiver uma explicação dessa, você vai ter que fazer passo a passo uma pesquisa lenta de... Bom, a humanidade está há milênios tentando chegar até a mecânica quântica. Agora chegou. Depois que você pegou esse conhecimento que já existe, e você sabe que aquilo ali é totalmente insuficiente para explicar a realidade, você tem que deixar aquilo para trás e continuar a pesquisa. Tá. Você continua a pesquisa, você vai chegar fatalmente na conclusão de que tudo é uma onda. É pesquisa. À medida que você pesquisa, você agrega informação, expande a consciência. Quanto mais expande a consciência, mais agrega informação, que mais expande a consciência. Então a capacidade vai exponenciando de fazer a síntese da coisa. Chega uma hora, entender a coisa é viável. Qual a dificuldade de pular para o 6º degrau, que é o degrau da união espiritual?
Ela está falando do degrau de Maslow. 1, 2, 3, 4, 5, tem mais um. O que é o sexto degrau? O que se faz no sexto degrau? O que faz a pessoa que está no sexto degrau? Faz? É o nível mais alto, né? O ser espiritual. Sim, exato. E o que faz essa pessoa? Espera um pouquinho. O que faz essa pessoa? Só pode estar sendo feito. Como? Isso é filosófico. Como? Isso também é filosofia. Como? Sim, sim, mas o que faz? Nós estamos falando de fazer. Fazer. Que realidade? Escuta, tem que descer no detalhe. Descer no detalhe, senão tudo é filosofia. Tudo é papo. Não vira nada. E deixam construir as usinas nucleares. Por quê? Porque não faz nada. Entendeu? Sim, mas o que faz? Fazer. Você vê a dificuldade? O probleminha que eu sempre cito, ao tal da zona de conforto. Zona de conforto. Fazer. É por isso que a mecânica quântica não vira nada, entendeu? Vira, claro, vira bomba atômica, vira míssil, na mão, vira. Sabe por quê? Porque eles fazem. Este é o probleminha, certo? Um lado faz, o outro não faz nada, certo? Por que o mal prevalece? Porque os bons são covardes. Simples. Né? O Brecht não falou isso? O teatrólogo? Ele não escreveu isso? Escreveu. Levou o meu vizinho que era católico. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou católico. Depois vieram levar o outro vizinho que era protestante. Eu também não tenho nada a ver com isso, eu não sou protestante. Aí na semana seguinte me levaram. Pois é. Entenderam? É por isso que a conclusão é fácil. Entendeu mecânica quântica? Tá fazendo o quê? Nada? Então não entendeu nada. Porque não é possível que a pessoa entenda isso que está sendo explicado e não faça nada. É o que o Fred fala. Então você não entendeu coisa alguma. Se você não ficou perplexo, atônito, então você não entendeu coisa alguma. Não. Claro, pensar também. Pensar também. Se eu sei que estou enganado, eu posso realizar para mudar o mundo, parar de roupa ególatra, o Gandhi. Eles chegaram a uma consciência elevada e fizeram algo para o bem da humanidade. Do lado de cá. Nós estamos, olha, Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. Quantos? Exatamente. É isso que o Amit Goswami está falando no último livro dele. Porque, começando como um físico normal, 30 anos atrás, mais ou menos, 40 anos atrás, lentamente ele veio, galgando cada vez mais a consciência. Um dos primeiros que ele escreveu esse aqui, o Universo Autoconsciente, que é o que vocês têm que ler. Se vocês lerem esse, vocês verão a diferença que já tem desse livro para o último dele. Então a consciência foi fazendo assim.
E, inevitavelmente, qual é o que chega lá no fundo? No fim? Fazer. Fazer. O problema está... Se reside, que é, em última instância, o objetivo desse curso. Se chegar em novembro e vocês não fizerem, não entenderam nada. Por quê? Vejam, eu vou repetir, só tem uma pessoa nessa sala que não usa ressonância. Então, é complicado, hein? Esse livro, O Universo Autoconsciente. Pela própria lei do vácuo, se não esvaziar, a gente não. Se o pessoal não fizer, não vai encher mais. Agora, voltando, o problema está na zona de conforto. Ou não entenderam? Ou não entendeu. Se entendeu, vai sair da zona de conforto? Vai. É inevitável. Ele não saiu, o Amit não saiu, o Fred Wolf, o William Tyler. O William Tyler não pediu demissão de todos os empregos dele, ficou só com um para garantir o alimento da família? Isso é fazer. Não vou ser conivente com esta coisa, com esse paradigma que está aí fora. É simples. Ou não tem consequência para pessoa que faz o cafezinho do povo que está trabalhando para construir uma bomba atômica? Ela não está contribuindo para se fazer a bomba? Ela fala, não, eu só faço o café, eu sou só o garçom, eu sou só a faxineira aqui. Sim, mas o que faz isso aqui? Bomba atômica? Não vou pactuar com isso. Pede demissão. Se não tiver ninguém para fazer o cafezinho, eles vão ter que fazer o cafezinho sozinhos. E sem café nada anda, né? Vocês já sabem, não? Pois é. Então, se houvesse consciência, se houvesse entendimento do que significa, o que nós estamos fazendo aqui, mudaria, não? Mudaria. Agora, isso tem um preço? Claro que tem um preço. Tudo tem preço. Quanto mais consciência tem, mais preço tem. Então, por que tem esse bloqueio todo a entender que o elétron passa pela dupla fenda? E as consequências disso? É por causa disso. Porque lá no cérebro da pessoa, no inconsciente dela, já está fazendo todos os cálculos. Se eu entender isso, eu vou ter que entender isso, que leva a isso, leva a isso, leva a isso, leva a isso, leva a isso. E agora? Eu vou ter que ser coerente com isso? Não, não quero. Volta para cá. Não entendi nada. Porque não é possível que se tenha um bloqueio desse. No início, nos anos 20, 1920, 10, 20, quando o Werner Heisenberg conversava noites e noites e noites com os colegas, eles só falavam de mecânica quântica, que eles não sabiam como é que era, eles sabiam a física clássica, falavam, mas como? É inacreditável que o mundo seja desta forma, que a realidade seja assim. Então, para eles, foi extremamente difícil aceitar e entender. Entenderam. Agora está de mão beijada. Não tem mais que dificuldade. Ou então, como que funciona toda esta parafernália eletrônica? Pois é, funciona em cima das descobertas que eles fizeram, em cima de toda a mecânica quântica. Agora, a perguntinha é, o que significa isso? Agora, se eu entender o que significa, leva a isso, que leva a isso, que leva a isso, que leva a isso, isso eu não quero? Então volta tudo para cá? Eu vou ter que ser coerente, congruente com a realidade última do universo? Ou, de onde vem a realidade? Tá, não é por esse caminho, tá bom. Então de onde que surge tudo isso aqui? Porque se a gente negar o tal do mundo material dela, só tem um lugar para a gente ir, para um hospício, certo? Se a gente negar a realidade, quanto mais você se nega, o que é? Neurótico, psicótico, esquizofrênico, é só classificação, né? Te põe no hospício. Como faz? Então é preciso pensar, de onde vem isto aqui? Não adianta começar a criar a historinha da carochinha, entendeu? Nós temos um negócio palpável, sólido. Do que é feita essa parede?
É preciso raciocinar. E aí, pois é, aí raciocinando, o que o povo chegou? Faz um acelerador, depois faz um outro mais potente, mais energia, certo? Aí vai estilhaçando os prótons, aí sai pedaço para lá, partícula, tem mais de 200, certo? Eles foram investigando para descobrir do que é feita a cadeira. E foram descobrindo. Claro, conhecimento gera poder, né? Então tudo isso aí tem a sua contraparte, vai gerar armamento, né? Ciência pura, para gerar tecnologia. Mas o fato é que vai descobrindo a ciência pura. Aí chega num ponto que não tem mais por onde escapar. Tem efeito Casimir. Existe o vácuo quântico. Está provado. E agora? Como é que faz? Se a unidade subjacente de tudo que existe é o vácuo quântico, o que significa isso? A que conclusão vai se chegar? Que ele não tem consciência? Então como é que você colapsa a função da onda? Como é que você faz o elétron se comportar daquela maneira? E perguntinha, você tem consciência ou não? Porque se não existe consciência, o que você faz? Você está pensando o quê? Como é que você tem consciência? E essa consciência está baseada em quê? Tem 1,3 kg de massa cinzenta? De um monte de células? E isso é uma energia que dá para medir. Você vai lá e faz um eletroencefalograma. E sabe-se que a energia não pode desaparecer, ela só se transforma. Portanto, se tem 1,3 kg aqui de átomo com consciência, e você consegue conversar com ele, ele também diz que tem consciência, e você chega à conclusão que tem, porque dá para conversar. Como é que vai fazendo? Então existe consciência. E no fundo desse ser aqui tem um vácuo quântico. No fundo de todas as células, todos os átomos, todos os quarks dela, é só descer no todo, até o fundo. Tem o quê? O vácuo quântico. E esse ar que está aqui em volta dela? Se entrar, porque isso aqui é uma molécula, se entrar nele, também tem o vácuo quântico. E na cadeira? Então é inevitável, existe o vácuo quântico. E quando se desce lá embaixo, já não existe mais essa pessoa nem essa pessoa. Só existe o vácuo quântico. Não existe mais nada. É uma energia indiferenciada. Acabou. Só tem uma onda. Uma única consciência. Porque essa consciência aqui está dependendo do quê? Se a gente for pelo reducionismo materialista, enquanto ele tem neurônio, porque a hora que ele não tem neurônio, não tem mais consciência. Agora, se a consciência dele persiste, é porque o vácuo quântico é que emergiu essa consciência. É o óbvio. Agora, isso tem consequências. E essas consequências é que a pessoa não quer assumir. Neste ponto, já estaria tudo resolvido, certo? Não tem mais, tudo certo, tá todo mundo feliz, ficaria todo mundo feliz, instantaneamente, ninguém tem mais doença, está todo mundo alegre, contente, feliz, etc. E aí faz o quê? Depois que chega nesse estágio? O 6º degrau. O 6º degrau é um lugar que o povo não tem doença, não tem preocupação, que o povo tem dinheiro, está feliz da vida, está tudo certo, não tem problema algum. É o 6º degrau. Quando você está lá, você faz o quê? Isso, ajuda o outro a ficar feliz. Isso tem que ter uma atitude prática. Se isso não tiver uma atitude prática, significa que não entendeu nada, porque se entendeu e não tiver uma atitude prática, aí a coisa pegou. Aí pegou. Porque aí você fez uma escolha. De que lado da realidade você está? Aí é mortal. Ou você está de um lado ou você está do outro. Não tem muro para ficar em cima. Ou você tem consciência ou você não tem consciência. Ou você
é luz ou você agrega antimatéria. Quando você nega a luz, você agrega antimatéria. Então, quando você tem consciência e não faz, você agrega antimatéria. E essa antimatéria que vai, é lógico, lembra que o seu organismo sai do nível mais baixo e se organiza? Então, vai indo virar próton, molécula, célula, fígado, rim, pulmão, etc. Tá. Se a antimatéria se agregou aqui embaixo, e vamos supor que ela esteja lá no endereço do fígado, o que vai acontecer quando ela se organizar até aqui em cima? Seu fígado passará a ter problemas, porque ele está cheinho de antimatéria. Aí vai desenvolver um monte de coisinhas, de probleminhas. Chama somatização. E isso veio do quê? Porque você contrariou a consciência que você tem do vácuo quântico e você não quer colaborar com ele. Você está contrariando o vácuo quântico, porque o vácuo quântico quer fazer, lembra? Ele faz o tempo todo, ele faz universos, sem parar. Olha para o céu, olha lá as fotos do Hubble. O universo cresce o tempo inteiro, este e todos os outros multiversos, sem parar, frenético. Então ele é da ação. Ação, lembra? Ele vibra o tempo inteirinho. O que vocês acham que ele faz? Fica assistindo novela? Jogo de futebol? Ele vibra, a frequência dele é tão veloz que é infinitesimal. Porque ele trabalha o tempo inteiro criando tudo isso, emanando tudo isso. Aí você chega e faz o quê? Mete o pé no freio? Não, porque eu não vou fazer. Mas você já entendeu o que é, mas não vou fazer? Imediatamente você começa a agregar antimatéria. Não tem muro para subir. Fala. O que emanou é a alma. É a alma. A primeira emanação, o que se chama centelha divina, é a alma. É o átomo divino, pronto. Que está coberto pelo ego, que se nega a reconhecer quem é. Todo o trabalho é milênios e milênios e milênios para fazer aquele egozinho reconhecer quem que é ele. Entrar em fase com o átomo primordial que ele está encobrindo. Quando essa consciência entrar em fase com a consciência que está lá dentro, os dois entrarem em fase, ele sabe que ele é a mesma coisa que o vácuo quântico. Aí ele tem que fazer, tem que agir. Fala. A minha intenção, ela consegue colapsar a intenção das outras pessoas ou só a minha intenção não faz nada? Consegue. Consegue. Eu tendo consciência disso, eu não tenho. Você tendo consciência, você pode tentar coagir o ego do outro. Mas com palavras ou... Então, com pensamento. Com palavra, com pensamento, usando artifícios quaisquer. É o que se chama magia negra. Mas com pensamento eu consigo também? Isso que só com pensamento eu consigo... Vai ter lá na frente vai ter uma aula de visão remota. Tem. Então, se aquele eu não nasceria, eu tivesse plena consciência, ele sentaria e sentava. Se você tivesse uma emanação suficiente para passar a sua paz para ele sentaria. Era o que acontecia com São Francisco de Assis. Quando um lobo entrou na aldeia, estava aterrorizando a aldeia, ele foi chamado. Ele chegou lá e falou, lobinho, vem aqui. Pronto, se comportou igual um cachorrinho. Porque ele era pacífico. Então, ele passava uma onda de paz, fim, resolvido. Sim, tudo emana. É uma coisa só. Emana é um termo complicado, porque ainda dá uma ideia de separação, entendeu? Porque é uma individuação, que não se separa de nada. Está individualizado, mas não está separado de nada. Continua sendo uma única coisa. O ego, como é que é posto? Como é que é formado essa onda de ego, o ego? Assim que sai o átomo primordial, basta que ele fique sozinho, ele cai na entropia psíquica.
É só deixar ele sozinho. Não precisa fazer nada. Portanto, o Criador não é culpado do ego. Ele não criou o ego. Ele se individualizou para jogar basquete, para jogar futebol, para lutar boxe, para subir em montanha, para ser economista, para ser eletricista, para ser cantor, para ser qualquer coisa. Porque são infinitas possibilidades. Tá. Ele só... Vou fazer isso. O simples fato dele individuar-se faz com que, automaticamente, tem uma onda disso, certo? Todo átomo tem uma onda. Então tem uma onda. Essa onda, consciente, ele tem consciência, ele emana. Mas imediatamente, a consciência da onda que está permeando já cai na entropia psíquica. Já cai na negação. E esquece. Isso é automático, isso aí não é feito de propósito. Ele não quer que ninguém sofra, ok? Eu estou individualizado e agora eu estou sofrendo que nem... E a culpa é dele. Não, não é. É automaticamente, poderia não ser. Na hora que separou, se você não nega a realidade, está resolvido. Você continua feliz. E pode jogar bola, e pode jogar basquete. Mas, infelizmente, o que acontece normalmente com as pessoas? Se você não focar, se você não fechar o foco, você não cai na entropia psíquica? Você já não fica aborrecido? Né? Já fica lá, que porcaria, que coisa, né? Céus, vida. Não é isso? Já começa a pensar em problema, já está infeliz, já está no tédio, já está... Você já caiu na desordem. O que é entropia? É rumo à desordem. Então, a desordem psíquica, a pessoa não tem foco. Quando ela fecha o foco, ela entra em fase com com o vácuo quântico. Entendeu? Quando fecha o foco. Isto é, vou fazer alguma coisa. Quando você decide fazer e faz, você entra em fase com ele. Aí você entra, que em psicologia se chamou fluxo. E quando você está em fluxo, você está feliz. Então o que a pessoa tem que fazer? Manter-se em fluxo o tempo todo, porque aí ela está feliz, porque está produzindo todos os neurotransmissores que precisa, e hormônios. Então basta entrar em fluxo com ele, com o Criador. Pronto, você já está feliz da vida. Isso tanto faz com a primeira emanação, né, a primeira individuação, ou depois de milênios, milênios e milênios e milênios, não importa. O problema persiste, é o mesmo. Assim que separou, já descamba. Aí, ao longo caminho do retorno. Sabe? Essa linguagem poética. É até que entra em fase de novo. Agora, veja só. Numa situação como nessa classe, em que supõe-se que isso está claro. Porque, veja bem, essa é a primeira aula. Entenderam? Porque se não entendeu, o que vai acontecer na segunda? Na terceira? A coisa vai subir. O grau de complexidade do negócio vai avançar. Se você perder o fio da meada nos primeiros 10 minutos, vai ficar complicado. Porque isso aqui é para ter resultados. A ideia é que vocês pensem e criem, pensem e criem, pensem e criem. E façam, hajam. Porque senão o que vai acontecer? Cria antimatéria. Então, significa o quê? Que vir aqui só tem duas opções. Ou você fica feliz, muito, muito, ou você vai ficar muito infeliz, à medida que esse curso for passando. E vai ficar muito, muito, muito. E quando ele terminar, você vai ficar mais ainda. Entendeu? Então, os problemas vão aumentar. Excelente. Os problemas vão aumentar. Perceberam? Se vocês não tomarem uma atitude proativa a favor do vácuo quântico, os problemas vão aumentar. Porque quanto mais consciência tem, mais você somatiza se você não trabalhar, se você não fizer.
Quanto mais consciência tiver, mais será cobrado. Agora, imagine numa situação como essa sala, em que está escancarado como funciona o universo. Não tem meio termo, quebra galho, não tem como, eu não sabia. Você tinha que ter decidido isso antes de vir aqui hoje. Teve bastante tempo para decidir, vou no curso ou não vou no curso, certo? Eu já estou fazendo a ressonância já há meses e anos, é melhor eu não fazer, é melhor eu não ir no curso. Porque agora você está na mesma situação que Zaqueu. Zaqueu viu uma multidão vindo e subiu na árvore. E depois que ele subiu na árvore, não tinha mais retorno. Certo? Leiam lá. Depois que ele subiu na árvore, ele parou em frente e falou: Zaqueu, desce, eu vou ficar na sua casa hoje. E Zaqueu era um grande pecador, tá? Então o que se pretende? Que vocês fiquem felizes. Ninguém quer torturar a humanidade ensinando mecânica quântica, entenderam? Todas as pessoas envolvidas na evolução do planeta não são maléficos, não são torturadores. Nós vamos judiar desse povo, entendeu? Não é. É tentar que eles fiquem infinitamente felizes. Mas para isso é preciso que eles expandam a consciência, porque o que vocês estão fazendo? A humanidade. Está aí, está aí. Vê a TV, vê os jornais, vê o que está fazendo. Vê quanta felicidade, certo? Essa é a questão. Então, para parar esse sofrimento todo, é preciso ter consciência, ter conhecimento, e entender como funciona o universo. Isso implica em conhecer mecânica quântica. Não precisaria de mecânica quântica. Preciso ser físico? Não, de jeito nenhum. Porque tem que ter todas as outras profissões. Nós não vamos ter 7 bilhões de físicos no planeta. Tem que ter todo mundo. Mas bastava seguir uma única orientação, que deixaria todo mundo feliz, e principalmente a própria pessoa. Então seria altamente egoísta fazer isso. Seria, olhando por outro lado, o máximo do egoísmo. O quê? Foi falado isso. Vamos simplificar, certo? Nada de complicação, não precisa, a coisa é simples. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ponto. E aí? Está nisso ainda. 2000 anos depois, ainda está nisso. Então, se falar isso não adianta, certo? Não entenderam que amar traz felicidade? Porque senão estariam fazendo, certo? O negócio está bastante invertido, não? Porque se amar trouxer felicidade, todo mundo devia estar amando. Mas se não está acontecendo isso, é porque não entenderam nada, certo? Estão achando que o negócio é ódio, poder, matar, escravizar, explorar. Então, como é que faz? Então vão ter que aprender mecânica quântica, já que é pelo lado mais difícil, não tem problema. Vão fazer pelo lado mais difícil. Então vão ter que ler uma pilha de livros de física e vão escutar. E no ponto que vocês já estão, não tem retorno, porque já escutaram. Não podia ter entrado nessa sala, entrou, acabou. Então, agora, só tem um caminho, ou sobe ou desce, não vai ter jeito. Então, é preciso fazer. Perguntinha. Cabe 60 pessoas, 70 pessoas nessa sala. Onde é que eles estão? Cadê? Vocês vão sonegar essa informação do resto? Ué, mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. As
Não importa. Vocês estão hipnotizados? Não. Então quem que fez assim? Acorda. 1, 2, 3. Alguém fez assim e você acordou. Certo? Porque todo mundo aqui sofreu a mesma lavagem cerebral. Tá, acordou. Portanto, qual é a dívida que vocês têm com quem fez assim e acordou? Ou como que vocês descobriram isso? Alguém passou para vocês. Então vocês têm uma dívida com esse. Agora eu vou ficar feliz e não passo para mais ninguém. Claro, descobriu o segredinho para mim, não é? Não passa para ninguém. Essa é a reação normal dos humanos. É o normal. É o tal do mundo materialista, certo? Vou levar vantagem. Para que eu vou contar para o outro vendedor que eu descobri uma técnica que turbina as vendas dele? Não, vai ficar só comigo. Só que não é só vendas, não? E o sofrimento todo que existe por aí? Que poderia ser resolvido? Como é que faz? Então você deixa a pessoa sofrendo e não fala. E não fala por quê? Por quê? Ah, e o que vão pensar de mim? Não importa se eles falam que é louco. Tem alguém que precisa da informação. Esse alguém já está pronto para receber a informação. Esse alguém precisa. E ele, se não for falado para ele, ele não vai descobrir isso nunca. Porque ele vai descobrir isso como? Através da mídia. Vocês viram o que eles fizeram com as pessoas do Quem Somos Nós? Então, o problema é simples. E vejam bem, ninguém está pedindo para vocês fazerem o trabalho do Nelson Mandela, do Mahatma Gandhi, do Martin Luther King, que cada um dá o que tem, certo? Cada um na sua. Se você quiser fazer, ótimo. Precisa-se de muito voluntário no universo, tá? Porque tem muito lugar precisando de um Mandela, de um Martin Luther King e de um Gandhi. E não tem gente suficiente para fazer esse trabalho. Ninguém está pedindo isso. Está pedindo só para passar para frente a informação de que existe mecânica quântica. E o que significa ela? Que pode resolver o problema assim da pessoa. Da pessoa sofrendo sem parar. Que já foi em tudo quanto é lugar. Com 2 meses. Resolveu tudo. N casos. Mas isso não é falado, certo? A pessoa que recebe uma graça dessa, ela fica quietinha. Ela não fala para ninguém. Porque se tivesse o mínimo boca a boca disso, vocês já imaginaram? Agora a pessoa recebe uma graça dessa e não conta para ninguém. Fala. Então, ela continua no mundo materialista. Mas eu quero dizer assim, que nem sempre a gente pensa que vai conseguir, mas eu vou continuar sendo ativista quântica. Vejam bem, vocês só têm que perguntar para a pessoa se ela já ouviu falar de átomo. É só isso. Se eu tenho um cliente que é balconista de shopping. Se eu pergunto, você já ouviu falar de átomo? Não, nunca.
Em que grau de consciência está essa pessoa? Está numa consciência de R$600 por mês. Certo? É quanto vale a consciência dela. Não. Serve, faz cafezinho. Serve café. E trabalha que nem um mouro. Entendeu? E vale, quanto que vale essa consciência? Vale R$600. Vou tentar entender tudo. Porque no caso dela, ela falou que com outras pessoas, né? Mas ela não tem a própria consciência dela, quando ela está com o pensamento assim, não tem nada a ver isso. Não, isso é um fato objetivo. Ela vai falar e as pessoas vão reagir. Isso é fato, porque a consciência do outro nega a realidade. Mas, para se chegar onde se quer, é questionar se a pessoa já entendeu do que é feito isso aqui. Porque de uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Não precisa se preocupar. A partir do momento que deu um toquezinho no dominó, o lá da ponta, ele cai. Uma coisa vai levar a outra, que vai levar a outra, que vai levar a outra. Você fala, átomo é o que faz essa realidade. Dá uma explicação, força nuclear forte, fraca, eletromagnetismo e gravidade. Eu sei, mas a forma... Mas se for falar para a pessoa que é feito de onda, a pessoa não vai acreditar. Então, começa de átomo, que vai questionar, porque o problema principal que essas pessoas têm é o seguinte: por que eles nunca pensaram que tem átomo? Porque se eles chegassem no Google e digitassem como é feita a realidade, adivinha o que ia aparecer? Química, física, átomo. O problema não é esse, o problema é de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Este é o problema. Como que a pessoa nasce, sai de uma mulher, daqui a pouco pensa, enxerga e não se pergunta o que é isto aqui. Como? Como que pode ter esse grau de inconsciência de não fazer esta pergunta? Isso qualquer ser. Isso um cachorro não faz, um boi não faz. Por quê? Porque o grau de consciência deles é diminuto, então eles só têm instinto. Ele tem um programinha que come, bebe, dorme, pronto, certo? E se duplica e acabou. Agora, à medida que a informação neles vai aumentando, daqui a pouco eles começam a emergir, a ter uma consciência muito mais avançada e aí a ter autoconsciência. Agora, quando chega na autoconsciência, isto é, olha no espelho e fala, bom, esse sou eu, ela é ela. Ele está vendo duas coisas no espelho. Ele sabe que esse aqui sou eu e essa aqui é ela. A partir deste ponto, tem que fazer a pergunta, o que é isto aqui? É incrível que não se faça esta pergunta. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí quando você tem lá os seus 3 ou 4 ou 5 ou 7 anos, já te põe numa escolinha, numa EMEI, certo? Já te O que acontece? A pessoa acha que está doente por quê? Porque pegou um vírus, porque é um agente externo. Aí nós caímos lá no mundo material. Percebeu? Tudo agente externo. Então, você não está doente porque você tem um tipo de pensamento que leva a criar aquela somatização toda.
O seu pensamento está criando o problema. Não, você tem que manter tudo isso, porque aí você não tem que pensar. Você não tem que se questionar, falar qual o tipo de pensamento meu que está levando a criar essa realidade. Mas a criatura que recebe esse presente, ela esse pacote não tem essa noção de responsabilidade? Aparentemente não. Aparentemente não. Embora, no nosso caso aqui de Santo André, já tenhamos mais de 50 palestras e 10 DVDs. Aparentemente essa ficha, como se fala, não caiu ainda. Ou não entendeu? Então só se pode chegar à conclusão que não entendeu nada. Agora, perguntinha, como é que depois de 50 palestras, 4 anos e ressonância todo santo dia, certo? Expandindo, 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 ainda não entendeu? É complicado, não? Sim. Agora, se já expandiu a consciência, a pessoa está fazendo força para não fazer, porque já expandiu a consciência. É uma matériazinha, né? Vamos combinar que é bem diferente, né? Para a gente estar assimilando e de repente sair para fazer acontecer. Não é um amadurecimento que leva a gente a colar de falandas, por exemplo, um amadurecimento maior. Digamos, o Nassim Haramein, quando ele foi questionar o professor dele, bem precoce, ele perguntou para o professor o que era átomo. Justo essa pergunta você vai fazer, a gente não sabe responder ainda o que é. Se o professor da física, lá do Nassim Haramein, não sabe dizer o que é átomo, como é que a mulher da lanchonete vai saber? É interessante. Eu nunca fiquei sabendo que precisou de amadurecimento de alguém para usar um celular. Nunca. Eu nunca vi isso. Vocês viram? Então me conta. Alguém viu? A pessoa comprou um celular, foi para casa, sentou e deixou ele lá em cima da mesa, numa estante, e falou assim: mamãe, você não vai usar o celular? Falando: não, filhinha, primeiro eu vou amadurecer para depois usar o celular. Porque tem uma mecânica quântica poderosíssima dentro dele que eu ainda não estou preparada para usar. Eu preciso amadurecer. Pelo amor de Deus, olha, apertar um botãozinho. Aí pode. Não, aí pode. Aí não precisa de amadurecimento. O cara vai de cabeça na porta. Ele foi o cara que inventou o celular, né? Apertar o botão é fácil. O celular vai não estar. Então vamos voltar atrás. Então vamos voltar atrás um pouquinho. Vocês estão vendo? Falta 15 minutos. Porque isso já foi 1h45. É por isso que estamos com 50 palestras, 4 anos e meio. Eu queria ficar surpreso. Eles vão me surpreender, entendeu? Eu queria. Eu rezo, eu oro, para que vocês me surpreendam. Que a gente possa passar para frente. Olha, vamos falar de outro assunto? Porque eu também canso de falar da dupla fenda. Mas o que fazer? Nós vamos ficar 16 aulas desse jeito aqui. Vamos lá, de novo. Hoje em dia tem foto da ondulação, foto do átomo, tá? Microscópio eletrônico de varredura, de tunelamento quântico. Tunelamento quântico. Só pode funcionar aquele microscópio porque o elétron, ele atravessa a parede, ele passa para o outro lado, chama tunelamento quântico. Ele não passa pela parede, ele some desse lado e aparece do outro lado. Leiam. Microscópio de varredura por tunelamento quântico. É assim que ele funciona. Por isso que tem o nome, tunelamento quântico. Ele desaparece daqui e aparece no outro lado. Lembra? Salto quântico? Desaparece desse universo e reaparece aqui. No meio do caminho, onde que ele foi? É a pergunta que o Fred faz lá no início. Portanto, tem foto de átomo. Próton, nêutron, grudado, elétron que gira em volta. Os caras descobriram isso. Aí eles falam, bom, com isto dá para juntar
um átomo com outro, aí a gente faz as moléculas de diversas matérias. Aí criamos toda esta coisa da química. E só com a parte da física nós criamos toda esta parafernália eletrônica e aí nós podemos fazer uma bomba. Enquanto a bombinha não explodisse, as pessoas podiam falar papo furado, certo? Enquanto não tiver celular, bilhete único do metrô, passe livre no pedágio, GPS, televisão, rádio, raio-x. Enquanto não tiver nada disso, certo? Vamos voltar 200 anos atrás? As carruagens, cavalinhos, certo? Tudo. Não tem eletricidade, não tem telégrafo sem fio, porque como é que funciona este bendito telégrafo sem fio? Como é que a informação chega no outro posto lá? Porque tem um cara digitando lá, batendo uma teclinha. Como é que a informação chegou do outro lado? Então, tira tudo isso, tá? Aí você poderia falar, bom, papo furado. Ok. Depois de 200 anos, nós temos isso, aí chega lá, 16 de julho de 45, botãozinho, bomba atômica. A que conclusão a gente chega? Os físicos sabem do que estão falando ou não? Porque eles falaram que tem próton, nêutron, elétron, certo? Aí eu tiro o nêutron, bate no outro nêutron, são um monte de nêutrons, certo? Porque são muitos em cada átomo, a complexidade vai crescendo. E lá no final eu consigo fazer bomba atômica em virtude de que eu cheguei à conclusão que tem átomo, que tem próton, nêutron, elétron. Não acredita? Tá, então tá. Pumba, bomba. Internet sem fio, GPS e assim por diante. Então, como é que a gente faz? Como que a gente faz? Ou a gente acredita nisto, ou nega toda a realidade. Ou você acredita nisso, que existe próton, nêutron e elétron, em virtude de que eles falaram que é assim que é a realidade, e em virtude disso eles fizeram toda esta parafernália, portanto, eles têm certeza que tem próton, nêutron, elétron. Aí o que eles fizeram? Vamos fazer um instrumento que vai fotografar essa coisa para mostrar para o povo, tá? Além de fazer os negócios deles. Então fizeram as fotos. Quando fotografaram o átomo, tem umas ondulações. Se você pegar no livro Universo Elegante do Brian Greene, está lá a foto, tá? A ondinha saindo, tá lá o átomo e a ondinha saindo, a ondinha igual a água que você joga lá numa bacia, e a pedrinha, e a ondinha. Dá para ver a onda do átomo. Ver. No livro do Jeffrey Satinover, ele fala, já foi fotografado lá um condensado Bose-Einstein. Duas matérias no mesmo lugar do espaço. Pois é. Está falando, não ocupa o mesmo lugar? Ocupa. Só depende. Ocupa. Então, como é que ficamos? Ou se nega tudo isso, e aí não tem mais sentido fazer esse curso, ou se aceita que o átomo é assim, e aí todas as consequências e as leis que regem o mundo atômico e subatômico, que é o mundo quântico. Porque tudo isso tem uma matemática, tem laboratório, é tudo provado, não é chutômetro. Ninguém compra o chutômetro vai fazer os fótons sair da lâmpada. É porque se fez porque sabia que sai, faz que sai, porque está tudo baseado em cima de cálculos. Então, como é que faz? Como é que fica? Não, mas veja bem. Tereza, a sua colocação não foi, como que nós vamos entender um negócio desse? Pois é. Pois é. Mas nós voltamos ao primeiro... Escuta, nós voltamos ao primeiro minuto desta aula. Ou não caiu essa ficha para vocês? Caiu ou não caiu? Que nós voltamos atrás? Nós estamos na estaca zero de novo. Ou... Eu acho que a minha ficha fez que nem o átomo. Ele foi, voltou, e agora eu estou lá atrás de novo. Do jeito que você reconhecer que é, sei lá, esse é o seu universo. Do jeito que você reconhece.
Não, porque... Fala. Ela sente uma certa responsabilidade de passar isso para os outros. Ela comentou alguma coisa a respeito disso. E no decorrer o senhor estava falando também, das pessoas do sexto grau, eu percebi uma similaridade muito grande com o que eu vi uma vez numa igreja evangélica. Por quê? A pessoa que consegue uma coisa, ela vai lá na frente e dá depoimento. Aqui, o pastor, com certeza, ele está conectado somente com um. Você entendeu? E alguns ensinamentos que ele passa lá na igreja, por exemplo, quando ele fala para a pessoa fazer o batizado deles lá, muita gente não vai na igreja evangélica, ouve aquilo, mas não tem coragem de fazer aquilo. Não sei se é por medo, acha que não pode mais fazer outras coisas. Que foi o que o senhor também falou aqui. Então, às vezes, muita pessoa vai lá e consegue alguma coisa, só que ela não tem essa noção que a gente está tendo técnica que a gente está tendo aqui. Exatamente. Ela consegue de uma outra forma acreditando num Deus único. Ela está usando as mesmas regras da mecânica quântica, só que não entende a física que está envolvida nisso. Não é um erro, que aí é como se ela tivesse feito aquilo e não essa consciência maior e ela se conectasse. Claro que é o eco. Por isso é que ela seria até a gente grosseira de forma delicada. Porque se você se separa do todo, você também tem que arcar essas consequências. Então, assim, eu assumo que, não, eu estou bem, consegui toda essa casa, para mim, para mim já foi maravilhoso. Não, eu estou bem porque eu trabalhei, porque eu fiz, não deu, Mas eu estou me separando disso tudo, por isso a matéria que seria assim, um carro. Fala. Porque às vezes a gente acha um absurdo, a pessoa chega lá e fala assim, eu era cega e agora estou vendo. E se a gente entender por isso aqui, pelo que a gente está vendo aqui, muitas vezes pode ser possível isso. Exatamente. Quando a gente vê daquele jeito, a gente acha um absurdo, uma palhaçada, um círculo, né? E vendo por esse lado, a gente vê. É natural. Como o cara pode dizer? O cara anda, o cara levanta e anda. Um menino, ele não veio nesse curso, mas um menino que chegou no Mahatma, que doía as articulações dos dedos, desde sabe-se lá quando, que não conseguia fazer mais nada, e doendo o tempo inteiro. Em quanto tempo? 1 mês ou 2? Não dói? Acabou. E aí? E o outro a outra cliente lá, que em 4 dias, resolvido. Cadê a pessoa para estar aqui para falar? Cadê? Entendeu? Para fazer um depoimento. Aconteceu assim comigo, isso. Porque no caso do evangelho, ele sente a sua obrigação. Isso aí foi uma coisa Pois é. Pois é, ok. E fala. Já existe a consciência dessas informações atômicas. Acho que todo mundo que está aqui, diante das palestras, já tem uma noção. Não tem conhecimento porque vai buscar esse conhecimento a partir do curso, ou porque tem uma série de barreiras. Mas o segredo é como tirar esse ego para você estar vibrando com o vácuo quântico. Porque seu ego, suas crenças, que impedem você de acessar isso. Analisa a palavra crença. Crença é o que você acredita. Acredita em quê? Você teve alguma informação e passou a acreditar naquilo. Teve uma má informação. Não, exato. Tá. Mas uma informação passada para você gerou uma crença. Você passa a acreditar em tal coisa. Até que alguém faz um curso desse. Aí você recebeu uma outra informação que não é daquele jeito que te ensinaram. Tá vendo? É assim. Tá provado. E agora? Qual é o problema de trocar de crença? Aquela é falsa, essa é verdadeira. Fim. Troca. Por que vira esse cavalo de batalha? Para trocar uma crença. Por quê? A zona de conforto? Porque se trocar a crença, vai ter que ser congruente com a nova crença, e aí vai ter que agir, e aí... Respeitar. Não, aí não quer enfrentar o mundo lá fora. Porque quer ficar na zona de conforto. Porque o que vão falar de mim?
Né? O problema é todo esse. E daí? Você escolhe que lado? Ou escolhe o lado do vácuo quântico ou escolhe o lado da opinião pública, da torcida, a busca de aprovação da torcida? Ou o jogador entra em campo e joga, faz o melhor dele, ou ele vai prestar atenção na torcida, que estão xingando a mãe dele. Não, nós estamos xingando a mamãe. Aí ele começa a chorar. Ou ele vai lá brigar com a torcida. Mamãe, não é isso? Vocês já viram isso? A gente tinha que ser pelo menos igual jogador de futebol. Ignora a torcida, sem busca de aprovação. O problema é deles. O problema é deles, não é nosso. Nós já chegamos à consciência. Faz. Agora você vai ter problema na sua vida, por quê? Porque você seguiu a torcida. Porque a torcida vai falar de mim. Então tá bom. Então fica no mundo material, certo? Aí, quando tiver um probleminha lá na usina, aí você perde sua casa, você vai ficar lá na zona de exclusão, você não pode sair, certo? A água está contaminada, a comida contaminada, você morre lá dentro, pacificamente, está tudo certo, certo? Sim. Porque a torcida, o que o povo vai falar de mim? Aí você fica sem realização pessoal, você não entra em fluxo com o Criador, está infeliz, agrega todo tipo de problema para satisfazer os outros, para satisfazer os familiares, certo? Porque o primeiro que está em volta de você é a família. Aí o que os familiares vão falar, depois o que os coleguinhas vão falar, e depois e assim por diante. Então você fica infeliz, ótimo, beleza, maravilhoso. Como as pessoas falam, a sociedade me cobra, né? Isso, a sociedade cobra, então é isso aí. É isso. A escolha sempre vai cair na seguinte situação: você quer ser feliz ou quer ser infeliz? É simples. Essa escolha todo mundo tem que fazer. Quer ser infeliz por causa da torcida? Seja, livre-arbítrio. Exponencia. Exponencia tudo. A gestante é exponenciada, o bebê é exponenciado, tudo é exponenciado, é uma onda só. Ele também recebe o conhecimento. Para a próxima aula, não é o livro inteiro, mas a dupla fenda. Leiam e escrevam o que vocês entenderam sobre a dupla fenda, o experimento, com as suas próprias palavras. Agora, esse livro é para ser lido. Senão, ficaremos universo autoconsciente, Amit Goswami. Senão, ficaremos na mesma. Se não houver ação, não adiantou nada vir aqui. Nada. Fala. O compartilhamento dos resultados do conhecimento, naturalmente, com critério em relação às pessoas que, de repente, você vai perguntar o que é átomo, não sabe, e aí? Que critério? Tereza, caímos na mesma situação. Que critério? Então, veja, Tereza. Por exemplo, não era química, então não tem nada a ver com átomo, nunca ouvi falar de átomo. Não fiz essa direção, contabilidade, administração, cara. Agora, não saberia dizer o que é átomo, não saberia. Não era para ver. Esquece o átomo, esquece. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Qualquer indígena da Amazônia é capaz de fazer esse questionamento. Eles não sabem de átomo, eles não sabem de nada, mas espera-se que o índiozinho, quando abrir os olhos, tiver 5, 7, 10 anos de idade, ele pergunte, o que é isto aqui? Por quê? A perguntinha é simples. Os aborígenes australianos, eles fazem essa pergunta, entre eles.
Você está viva ou você é o sonho de uma lagarta, por exemplo? Como é que você sabe? Se você não questionar. Como é que você sabe? Se você é simplesmente um sonho de qualquer ser, animal, inseto, qualquer coisa por aí, que resolveu sonhar, imaginar que é você. Como é que você sabe uma coisa da outra? É isso que vocês têm que pesquisar para descobrir. Como é que você vai ter certeza que você não é uma pura imaginação? Até a próxima aula.